Queridos irmãos, voltando no capítulo, no vídeo 6, seria sexto, mas eu vou falar 6 mesmo, tá? Para entender o sexto você vai ter que assistir os outros, tá? Porque senão você não vai entender. Porque muitas pessoas vão perguntar assim, mas que seres são esses que habitam os oceanos? E uma pergunta, né? Olha só que coisa. Esses seres, os evoluídos, eles encontram-se em várias faixas de etapas evolutivas, mas não deixa de ser boa parte. Eu posso dizer que uns 50% ainda, não vamos dizer, é o princípio inteligente, porque são evoluídos, mas chegaram a um estágio tão evoluído, mas que não são perfeitos ainda, porque perfeito é Deus, e estão abaixo de Jesus também, tá? Mas que necessitam ainda de reencarnar, necessitam desencarnar, necessitam trabalhar, necessitam de hospitais, cirurgias, necessitam de transplante, necessitam de parto, necessitam de concepção, gravidez, só que não nas condições da gravidez e nem sexo que se realiza na Terra. Não é porque são evoluídos que não precisam, porque se nós pararmos para analisar, o sexo, queridos irmãos, ele faz parte da evolução em todos os reinos universais, em todas as dimensões. Você sabe que na polinização, quando uma flor se abre, uma flor de laranjeira, macho e uma fêmea se abre, a abelha vem aqui, né? Pega o pólen, que é nada mais que o espermatozoide daquela flor, e ela, por causa do néctar, ela suga ali aquele néctar e ela, sem querer, faz parte da natureza, né? Ela vai pegar o néctar da outra flor que é fêmea. E vice-versa. E tanto uma quanto a outra ocorre uma polinização. Então, ela fecunda essa outra, e daí a pouco a florzinha murcha. Aquele ato de fecundação ali é o ato sexual da flor da laranjeira, da flor da jabuticabeira. Aquilo ali é um ato sexual, sabe? Do caqui, da manga, do café que abre a flor, e ocorre a polinização ali. A polinização é um ato sexual. Só que no reino vegetal, o deturpado do homem é que, de alguma forma, bagunçou com tudo.
Então, nestas cidades que existe, nesse 75% de água, no mundo nosso, existe tudo isso aí. Desencarne, existe reencarnação. A desencarnação é uma desaglomeração das moléculas do corpo físico que se desintegra sem haver a necessidade de enterrar o indivíduo, sabe? A reencarnação, eles se unem, o casal se une mentalmente e ajuda o espírito que vai ali reencarnar a plasmar o seu corpo físico, porque é físico. Quem lá está nessa cidade apalpa e é sólido, respira e olha para cima e vê estrela e sol. E não é o nosso sol, não é as nossas estrelas. É de uma outra dimensão, a qual nós não enxergamos. É uma dimensão que não tem começo e não tem fim. Tem doente, só que não como aqui, não igual na Terra. Não é doença relacionada a provas e expiação. Não é. Você entendeu? Agora, existem as regiões de sofrimento que eu vou dizer para você algo agora, você vai falar assim, esse pirou mesmo na carochinha. Não me importa. Nos oceanos ocorreu e ocorre, como ocorre aqui na Terra até hoje e como ocorreu em 2 bilhões ou 2 milhões e 800 milhões de anos atrás. Tem que estar com a cabeça mais ou menos, né? Porque senão pira. Algumas pessoas me dizem assim, Luiz, mas como que você guarda isso tudo na cabeça? Eu estudo no plano espiritual, gente. Isso é uma prova. 2º ano e meio no corpo físico. Eu dava um trabalho para a professora que tinha dia que ela falava assim, vai embora. E eu dava trabalho justamente porque eu não aceitava as matérias que a professora passava. Ela passava matérias no 2º ano que eu achava que era para o pré. Eu não era nada humilde. Continuo não sendo humilde. Estou trabalhando isso. Aí eu falava para ela assim, professor, só não acha que a senhora está passando palhaçada aí na lousa? E ela discutiu comigo. Então, gente, existe neste 75%, vamos pôr 75% nos oceanos, 50% vive nessas condições mais evoluídas que eu estou dizendo, 25% vive ainda nas condições primitivas. Se eu falar para vocês que nesses 25% existem fases primitivas, existem aquelas fases em que o espírito ainda encontra-se no estado latente, na morte aparente. Existe aquele estado que o indivíduo ainda se encontra estagiando no mineral, no vegetal. Existe aquele período que ainda se encontra no reino animal, mas nós não conseguimos ver esse reino animal, gente. E que lá se encontra
o reino hominal, mas nós não conseguimos ver essa dimensão. Não quero que você entenda, não. Lá existe todos os reinos que existem aqui na Terra, que cientistas nenhum vão descobrir, a não ser a mediunidade. É a mediunidade. Por isso que eu digo, estão olhando muito para o espaço, gastando horrores, e estão esquecendo da Terra. Aqui tem tudo que existe no universo e nos universos. Aqui é um berço, aqui é uma cama, que nós temos que cuidar, porque senão nós perderemos esse berço, essa cama. Da mesma forma, queridos irmãos, que na mata amazônica, existem cidades e mais cidades, e arranha-céus de seres não tão evoluídos, mas mais evoluídos que nós, que consegue se conectar com a providência divina, com milhões de vezes mais fácil que nós, milhões de vezes, e nós vamos até a Amazonas e não conseguimos enxergá-los. E lá existem prédios de matéria que desconhecemos no universo, arranha-céus de 40, 50, 90, 100 andares, veículos que voam, carros que voam, carros que não precisam de gasolina, carros que não precisam de etanol, carros que não precisam de óleo diesel, que funcionam através do magnetismo da Terra com o espaço, não é nem através de energia solar. Magnetismo cósmico universal. Como nessa cidade nos oceanos também, eles possuem todos esses tipos de veículos. Aí você me diz, subaquático? Não. Subaquático é os nossos submarinos que vasculham os oceanos. Mas os deles não são subaquáticos. O deles são reais, eles vivem lá, são cidades que nós não conseguimos enxergar. São cidades que nós não conseguimos enxergar ainda, porque nós não somos evoluídos. O dia que nós evoluirmos, nós vamos deparar com todas essas cidades, com esses arranha-céus, com esses nossos irmãos evoluindo aqui junto conosco e nos ajudando a evoluir. Às vezes comentamos assim, muitos espíritos estão reencarnando aqui na Terra, mas nem sempre às vezes estão reencarnando na Terra. Estão reencarnando na Amazonas. Estão reencarnando nos oceanos. Você entendeu? Parece coisa de doido. Eu não estou preocupado, porque o Chico, quando lançou o Nosso Lar, ele foi considerado pelos espíritas um lunático, psicopata não, um doido. Eu não estou nem aí com o que você pensa. Eu só quero que você raciocine. Que Deus não é esse Deus gigante morfológico. E que Deus não iria criar essa imensidão cósmica universal que nós já fomos até certas dimensões que não tem mais o que discutir.
Deus não iria criar tudo isso e colocar só nós aqui para ficar. Nossa, que estrela linda! Aquela é Marte. Aquela é Júpiter. Olha que abóboda linda. Gente, mas Deus é perfeito, é? Que coisa. Ai, gente, vamos largar disso. Eu podia dizer outras frases, eu não vou parar de dizer algumas frases. Eu vou parar de dizer algumas frases. Vamos raciocinar. No deserto do Saara, existem cidades e mais cidades lá construídas. No deserto do Saara, cidades que são habitadas por milhões de pessoas, em princípio inteligente, em processo de evolução, reinos mineral, vegetal, animal, numa dimensão que nós não conseguimos enxergar no Saara, nos oceanos, na Mata Amazonas, na Amazonas. Vamos raciocinar, gente. Não é só esses 25% de terra no mundo que é habitado, não. Pelo amor de Deus, vamos acordar enquanto nos encontramos aqui na Terra. Vamos acordar e procurar enxergar que esse Jesus é muito maior que nós imaginamos. Jesus não é morfológico, Jesus não é esse monstro, não. Tudo obedece os desígnios do Pai. Jesus ia criar um oceano, 75% de água, para quê? Se ele podia criar 100% de terra, por que foi criar 75% de água? E outra, água é uma matéria. É uma matéria líquida, né? Que para nós só serve para beber. E outra, do mar é salobra. Se não sinalizar, é o negócio lá que retira o sal dela. Eu também tenho não, pelo amor de Deus, minha cabeça tá mil. De sinalizar, o negócio assim. São máquinas que retiram o sal dela. Mas por quê? Só a água do oceano é que é salobra. Qual a finalidade de ser salobra? Só para sustentar peixe? Só para enfeitar o aquário de peixe para a humanidade sem moral, sem educação, que ainda não aprendeu a amar o próximo, que mata uns aos outros por causa de um tênis, que qualquer briguinha que tem por causa de se um já vai lá, mete a faca um no outro. Será que Jesus ia criar um oceano desse para ficar ali à toa? Você já observou que em Júpiter não tem oceano? Mas já teve no passado. Teve não. Oceano tem em Marte na dimensão que os marcianos vivem. Na dimensão que os astrônomos procuram, nunca vão encontrar.
E outra, aquelas imagens que estão aparecendo satélites de uns lagos congelados que foram descobertos, aquilo ali são hologramas montados pelos marcianos para incentivar os cientistas à procura, não desanimar da evolução. Por que eles não vão fazer gracinha lá em Júpiter, que é um planeta gasoso, só tendo o seu núcleo que é sólido? Por que não vão fazer gracinha em Vênus, onde 100% de Vênus é vulcão em erupção? Agora, sabe de uma outra história mais engraçadinha? É que Vênus é habitado por espíritos mais evoluídos que vivem na Terra. Ai, ai, ai. E agora? 100% de vulcão em erupção. Atmosfera, ionosfera, estratosfera, tudo tóxica. Mas é de acordo com a evolução espiritual do indivíduo, do princípio inteligente que lá reside. Você querendo ou não, os bons espíritos já disseram através de Allan Kardec que, através de Chico Xavier, que Allan Kardec, depois que nasceu, depois que viveu como druida nas Gálias, ele teve uma reencarnação lá em Vênus. E o Sol, gente, que é habitado. Ah, mas então deve ser habitado por seres muito evoluídos, né? É lógico que é seres mais evoluídos, mas se a espiritualidade quiser transformar o Sol numa habitação de seres primitivos, pode também. Sabe por quê? Porque para o espírito não existe calor, fogo. Para o espírito existe para o corpo físico. Então, no Sol é um local onde vive espíritos evoluídos. Gente, foi descoberto, eu disse esses dias, um Sol, agora em 2020, estude por favor, um Sol, que a massa dele é tão grande que cabe dentro desse Sol 3 bilhões de Terra, planeta Terra, 3 bilhões, não é 3 milhões não, 3 bilhões. Nós somos pequenos ou não somos? Mas aí nós brigamos por causa do orgulho, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da avareza, né? Nós fazemos intriguinha entre um e outro, né? Nós traímos um, nós somos ingratos com o outro. Nós brigamos quando a pessoa olha em nós e fala assim: nossa, mas sua sobrancelha não ficou boa. Você foi fazer a sobrancelha hoje? Fui. Nossa, mas ficou torta. Aí a pessoa já pensa por dentro assim: torta é teu nariz. A gente briga por causa de uma sobrancelha. Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Que Deus nos ilumine. Nós vamos retornar depois com outro vídeo, né? Nós vamos dar sequência, porque nós nem entramos na mensagem ainda. Diferentes estados da alma na erradicidade, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Você viu quanta coisa nós tratamos e nós não vamos tratar mais coisas ainda, para depois entrar nessa mensagem. Isso é para te mostrar que nós não devemos comer gato por lebre. A gente não pode ficar só lendo. A gente tem que raciocinar, separar o joio do trigo. Eu transformo um versículo num livro de 500 páginas.
eu tenho essa facilidade. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare. Muita paz para você e até o próximo.